É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 4 minutos, manhã do dia 16 de outubro de 2025, quinta-feira. Estamos aqui em Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, no sul do Brasil. Agora a nossa temperatura está em 19 graus. E de onde você estiver no Brasil e fora do Brasil, você nos acompanha através da nossa rádio Conexão Viva. Que o Senhor te abençoe e te dê um dia alegre, abençoado e próspero. E também agora você passa a nos acompanhar através da nossa rede social Facebook, também logo em seguida no canal Conectados ao Sagrado e também na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Deus abençoe, queridos, graça e paz, que esse dia seja abençoado. E hoje nós vamos orar e eu quero trazer um assunto bem interessante para nós no nosso devocional, que é sobre a fé de Jó, que nos ensina sobre perseverança em meio ao sofrimento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelos teus benefícios, obrigado pela sua misericórdia que renovou-se neste dia e é a causa de nós não sermos consumidos. A ti toda honra, toda glória e todo louvor, e seja feita a sua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. Deus, abençoa-nos com a tua presença em nome de Jesus, tornando nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E em tuas mãos eu coloco a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos e também dos nossos ouvintes. Coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. E que neste dia também, ó Pai, sejam repreendidos do nosso meio todo espírito de enfermidade, de divisão, de inveja, de rancor, de ódio, espírito, ó Pai, de vício e de prostituição. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que o Teu servo faz neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A fé de Jó. Perseverança em meio ao sofrimento. Então hoje nós vamos refletir sobre um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia e através da história de Jó nós vamos explorar a profundidade da fé em meio ao sofrimento. Então a vida de Jó nos ensina sobre a perseverança, nos ensina sobre a confiança em Deus e também a importância de manter a fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. O livro de Jó é considerado um dos mais antigos da Bíblia e pertencente também ao gênero poético da Bíblia. Então a história se passa em uma terra chamada Uz. Jó é apresentado como um homem íntegro, justo e temente a Deus e respeitado entre os homens. Então a narrativa começa com uma cena no céu onde Satanás desafia a fidelidade de Jó, argumentando que ele serve a Deus apenas por causa de suas bênçãos. Então, do versículo 1 ao 5 ali, que Satanás entra no céu e fala sobre a integridade de Jó. Então ali, eu quero ler para vocês aqui Jó, né? 1 a 5. Isso. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Aqui, Jó era escrito como um homem
íntegro e reto, e que temia Deus e principalmente se desviava do mal. Então ele é abençoado com uma família próspera e com muitas riquezas, porque a Bíblia diz assim: as bênçãos seguirão os que creem. Então essa descrição nos mostra que a prosperidade não é sinônimo de desobediência a Deus, pelo contrário. A prosperidade genuína é aquela que vem de Deus. A Bíblia nos ensina: as bênçãos seguirão os que creem. E Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Aí do versículo 6 até o 12 tem o desafio de Satanás. Satanás questiona a fé de Jó, sugerindo que ele só é fiel a Deus por causa de suas bênçãos. Então Deus permite que Satanás teste a fé de Jó, mas impõe limites. Então aqui nós vemos que Deus tem controle sobre as circunstâncias, mesmo em tempos de provação. Então no versículo 6 em diante diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, o acusador. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Aí Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste concebe e a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfêmia contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendes a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás desafiou a Deus por causa de Jó. Mas Deus confiava em Jó, na fidelidade. Deus nos conhece. Deus sabe até onde vai a nossa fidelidade. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Aí do versículo 13 ao 22, aqui, diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer esta notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ainda este quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te essa nova notícia, Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Imagine, em um único dia, Jó perdeu seus filhos, suas posses, perdeu tudo que tinha. E é surpreendente porque ele declara que nu sai do ventre da mãe e nu voltará para lá. Sabe, o Senhor deu, o Senhor tomou. E Jó conclui dizendo: bendito o nome do Senhor. Jó não culpa a Deus. Pelo contrário, reconhece a sua soberania. E no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, vem a doença de Jó.
Satanás volta a desafiar Deus e Jó é afligido com feridas dolorosas. Então a sua esposa passa esse tempo todo ao lado dele. Jó não perdeu a sua esposa. A Bíblia diz que só a morte separe o casal. Mas Satanás não tocou na sua esposa. Tocou nos seus filhos, tocou nos seus bens, mas não tocou na sua esposa. Isso nos ensina que a nossa esposa, nossa ajudadora, foi dada por Deus. Satanás não toca se não houver uma permissão. Então ele não tocou. Tem algumas traduções, a maioria das traduções que nós temos, que diz que a mulher de Jó amaldiçoa seu Deus, diz, né, e morre. Na tradução original não está assim, de amaldiçoar o teu Deus e morre. Tá? Ao contrário. Mas a fé de Jó é testada até o limite. E ele se recusa a se afastar do seu Deus. Ele se recusa a deixar de adorar a Deus em meio a isso tudo. Imagina, perder todos os bens, perder os filhos de uma vez só, isso tudo no mesmo dia. No outro dia ficar com a enfermidade do couro cair, de esfregar as feridas com caco de telhas. Então ele estava com a vida aparentemente destruída, mas ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. Então a história de Jó nos ensina que a fé não é isenta de dúvidas e questionamentos. Jó expressa o seu sofrimento e sua confusão, mas nunca deixa de buscar a Deus. Então Jó é um exemplo de resiliência. Mostra que é possível questionar, lamentar e ainda assim manter a fé. Ainda assim. Aí nós podemos pensar, como é que eu consigo colocar em prática uma fé semelhante à de Jó nas nossas vidas? Então, o primeiro ponto é a importância de ter amigos, de ter uma comunidade. Jó tinha amigos que inicialmente vieram confrontá-lo. Mas, no entanto, as palavras desses amigos foram mais uma fonte de dor do que de consolo. Então isso nos ensina a importância de estar cercado por pessoas que realmente compreendam e apoiam nossa caminhada com Deus. Precisamos de amigos que nos encorajem e nos ajudem a manter a fé. A Bíblia diz que tem amigos que são mais achegados que irmãos. Imagine, você é uma pessoa que todos da sua família não são evangélicos, não são crentes, não são cristãos de uma maneira geral. E de repente você se converte, se torna um cristão. Os primeiros a te questionar são os da própria casa. Porque você fazia isso, aquilo, fazia festas, e de repente você não faz mais. São os primeiros, mas a Bíblia diz que tem amigos que são mais achegados do que irmãos. Aqui nós temos, na narrativa não aparece nenhum irmão de Jó. A história conta da sua família, a perda dos filhos e filhas, sua esposa, os amigos, Deus e Satanás. Né? Esses são os personagens da história de Jó. E esses amigos nos ensinam que precisamos de amigos que nos encorajem e nos ajudem a manter a fé. Isso aqui é o primeiro ponto de aplicação prática na nossa vida. O segundo ponto é reconhecer a soberania de Deus. Ou o primeiro ponto seria reconhecer a soberania de Deus. Então, em momentos de crise, é fundamental lembrar que Deus é soberano. Então, Jó reconheceu que, embora tivesse perdido tudo, Deus ainda estava no controle. Então, em nossas vidas, devemos nos lembrar de que Deus, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para tudo e para todos. Terceiro ponto é a necessidade de lamentar. A Bíblia não nos proíbe de lamentar. Jó expressou sua dor e frustração. Então é saudável e necessário trazer nossas angústias a Deus.
sabendo que ele se importa com o nosso sofrimento. Jesus, ele recomenda que o melhor lugar para nós orarmos e lamentarmos é justamente no nosso quarto em silêncio, para que ninguém ouça, para que o nosso lamento não se transforme numa fofocaiada, começando dentro da igreja e se espalhando. Então o melhor local de lamento, de você expor teu pecado, de falar, é no teu quarto, em silêncio, porta fechada, aquele momento é o teu momento íntimo com Deus, de pedir perdão, de se lamentar, de chorar. E Deus, Jesus diz que Deus em silêncio, ele ouve em silêncio. Então aquele é o momento de lamentar, de chorar. Lembre-se que certa vez Ana, a mãe de Samuel, ela entrou no templo e estava chorando, e Eli, o profeta, achou que ela estava embriagada logo naquela hora de manhã. Então as pessoas tiram conclusões precipitadas quando você expõe seu lamento no local público. Jesus diz, recomenda para você no teu quarto, em silêncio, orar ao Pai. E o teu Pai, em silêncio, vai te ouvir. Não impede de nós orarmos na igreja. Claro que não. Mas Jesus recomenda isso aí. Por que será? Ok? Então é ali que você chora, é ali que você pede perdão a Deus, que você expõe teu pecado diante do Senhor, que você expõe a tua vida diante de Deus. E só o Pai, em silêncio, que vai te ouvir. Mais ninguém. Ok? Então existe a necessidade de lamentar. E a esperança e a redenção, né? No final do livro, Jó, ele é restaurado e abençoado em dobro. Então isso nos lembra que mesmo que não entendamos o porquê do sofrimento, Deus tem um plano de redenção e restauração. A nossa fé deve ser alimentada pela esperança de que em Cristo Jesus todas as coisas serão restauradas. A Bíblia diz assim que restituí-vos-ei os anos que o migrador, cortador, destruidor os levou. Restituirei. Jó foi restituído em dobro. Então nós podemos concluir nessa manhã, meu irmão, que a fé de Jó é uma lição poderosa para todos nós. Em tempos de dor e sofrimento, nós somos convidados diretamente a confiar em Deus, a buscar a sua presença e permanecermos firmes, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Devemos confiar em Deus. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Lá em Isaías 45, 2 e 3 diz assim, eu irei adiante de ti, revelarei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, despedaçarei as trancas de bronze e as portas de ferro, para que saibas que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome. Isso se cumpriu na vida de Jó. Isso vai se cumprir na minha vida, está se cumprindo, vai se cumprir na tua vida, está se cumprindo, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém, queridos? Então que o Senhor te abençoe, te dê uma quinta-feira alegre, abençoada e próspera em nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz. E para você